Josué capítulo 5. Eu quero hoje não apenas encerrar esse capítulo 5, mas eu quero convidar você, a alma, o espírito e o corpo, para participarem da meditação que eu fiz sobre esse texto. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu meditei, eu quero compartilhar com o teu coração aquilo que me tocou. Então nós já estamos alguns estudos, alguns cultos falando aqui em Josué 5, e todo esse desenvolvimento que eu fiz com você, todos os temas que eu trouxe, todas aquelas etapas da circuncisão, a restituição, reconciliação, tudo aquilo precisa trazer, esse caminho precisa andar até nós chegarmos nesse texto de hoje. Tudo aquilo que nós estudamos é a base, é o fundamento disso que nós vamos tratar hoje. Hoje é a grande finalização desse capítulo e nós vamos falar da graça, do banquete da graça. Quando você lê o Novo Testamento, o banquete da graça aparece com Jesus montando uma nova aliança. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, falando do banquete da graça, da ceia do Senhor. E hoje eu quero ler com você do verso 10 até o verso 15. Depois nós vamos voltar um pouquinho lá no verso 6. Mas você pode olhar comigo no verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. Gilgal é o lugar aonde Deus tirou a vergonha do Egito. O próprio do Egito foi cortado. É aquela confissão, é aquele momento profético de colocar para fora, é aquele dia de abrir o coração, é aquela reconciliação, é aquele negócio de voltar atrás e deixar curar a ferida. Esse é o Gilgal. Tem que ter Gilgal. Então o grande segredo desse texto aqui é que tem Gilgal no início da etapa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, acampados na frente da fortaleza. Campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Cessou o maná. E não o tiveram mais dos filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Amém. Meus irmãos, tudo que Deus tem preparado para o homem começa em Cristo. E fora de Cristo não há nada de bênção, nem para mim, nem para você. Todas as coisas que Deus tem preparado para a humanidade estão no seu Filho, o Cristo. E nada pode acontecer de Deus na nossa vida sem um novo nascimento. Tem que ter um novo nascimento. Um batismo não é um novo nascimento. Batizado não é nascer de novo. Um novo nascimento é um ato profundo de encontro com Jesus. E quem tem um novo nascimento sabe que tem um novo nascimento. Às vezes a pessoa não sabe
exatamente a data do calendário, mas ela sabe que aquela marca do Espírito Santo aconteceu dentro dela, naquele culto, naquele estudo bíblico, naquele congresso, naquela madrugada dos tempos da dificuldade, no meio de uma tribulação. A pessoa se entrega, ela se derrete ao Senhor Jesus, ela faz uma aliança, um novo nascimento. O que você mais precisa não é um salário melhor, nem um carro novo, nem uma casa nova. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então todas as promessas que Deus tem nas suas escrituras para as pessoas apenas acontecem em Jesus Cristo. Fora de Cristo nada podemos fazer. E apenas um novo nascimento no sangue do Cordeiro pode tirar você do Egito. Nós não saímos do Egito por autoajuda. Nós não saímos do Egito fazendo terapia. Saída do Egito acontece por meio de um novo nascimento. Apenas um novo nascimento pode aprovar a gente no deserto. Pode remover a gente de Sitim. Sitim era o lugar da mistura ainda. Às vezes a pessoa está na igreja, ela já melhorou, mas ela ainda está em Sitim. Ela compartilha um pouco de Deus e um pouco do mundo, um pouco de música cristã e um pouco de sertanejo. É Sitim. Sitim é o lugar da mistura. Mas um novo nascimento tira a pessoa de Sitim. O novo nascimento ajuda a pessoa a atravessar o Jordão, entrar em Canaã, levantar altares, celebrar a Páscoa, comer do trigo da terra, entrar em um estado de maturidade e emancipação, ser promovido nas patentes espirituais para ministério, receber o espírito de servo. Apenas a partir de um novo nascimento. Então, sem novo nascimento, e eu quero fazer esse convite aqui no início da nossa meditação. Você que ainda não tem um novo nascimento, primeiro você precisa de um novo nascimento, para depois você ter na sua vida tudo isso que nós vamos tratar a partir dessa introdução. Muitas pessoas se agregam às igrejas querendo viver uma vida em abundância, mas não conseguem aquela vida em abundância. A pessoa vive num vale de ossos secos, numa terra seca, no meio do deserto. É pancada e mais pancada, tristeza e mais tristeza. Meus irmãos, o cristianismo é muito mais alto e muito mais profundo do que apenas fazer parte de uma igreja ou ser evangélico. A vida em abundância é para aqueles que nasceram de novo, atravessam o Jordão, levantam altares e passam por Gilgal. Enquanto que você não fizer um ato de renúncia profético, de cura e libertação, aquelas feridas estão dentro de você e você nunca vai ter vida em abundância. Você vai ter na sua vida sempre o quase. Sempre o quase. As grandes histórias que você vai contar para os seus amigos e para os seus filhos e para os seus netos é quase. Sempre um quase. Tem que passar pelo novo nascimento e tem que passar por Sitim, tem que passar por Gilgal. A vida abundante é para os filhos. E eu quero fazer uma pergunta muito profunda para você. Você já é filho? Você já é uma filha do Senhor Jesus? Você já é filho? Se o Senhor Deus buscasse você para a eternidade hoje, você tem certeza da sua vida eterna? Você já é filho? E nessa noite eu quero fazer um convite para você refletir sobre isso. Se você ainda não for um filho e uma filha, para você fazer isso. Você precisa viver com certeza de vida eterna. A vida abundante é para os filhos. O novo nascimento faz ver e faz entrar no reino. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. A desobediência, olha aqui, a desobediência produz juízos, dores, aflições, perturbação demoníaca.
Rapaz, às vezes a pessoa pensa que não é assim, mas Deus tem preparado um demônio para cada desobediente. A mesma coisa que Deus fez com Saul, Ele pode fazer comigo e com você. Então Deus trata fogo com fogo. A rebeldia dos demônios é usada para tratar a rebeldia dos humanos. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Quer continuar rebelde, desobediente? Deus tem um demônio para cada rebelde. A desobediência produz juízos, dores, aflições, perturbações demoníacas, confusão de vida. E isso às vezes o cara é evangélico. 30 anos de batismo, aleluia. Desobediente. Confusão de vida, tristeza de alma, condenação, terra seca, vale de ossos secos e secura de ossos. A desobediência produz tudo isso. A obediência desliga, olha só, a obediência desliga os efeitos da maldição e traz a graça para dentro da vida da pessoa. Quando começa a obedecer, vai desligando a maldição, a culpa e a consequência da sua vida. Então isso aqui, toda essa introdução é para a gente chegar naquele ponto que nós encerramos no culto passado, que eu falei para vocês, que é necessário virar uma chave. É importante a importância de você entrar num novo período da sua vida. Meus irmãos, é necessário que chegue o fim das consequências da nossa vida. Quando alguém desobedece, ele vai desobedecendo, criando culpa e consequência. Desobediência, culpa e consequência. Mesmo sendo evangélico, mesmo vindo no culto, mesmo lendo a Bíblia, mesmo trazendo os dízimos, mesmo ofertando de vez em quando. Desobedece, culpa, consequência. Desobediência, culpa e consequência. Tem gente que está na igreja há 120 anos vivendo consequências sempre. Meus irmãos, o mundo espiritual não mente. Aonde existe consequência, existe pecado. É necessário que se chegue ao fim das consequências. Por isso que no verso 9, hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Podem ainda haver sequelas, mas nunca mais vai ter consequências. Pode haver sequelas. Um dia eu ouvi a história de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que teve enorme crise de identidade. Crise de identidade. A nossa identidade, ela está associada à nossa sexualidade. Todas as vezes quem tem crise de identidade, tem também crise de sexualidade. E essa pessoa que nasceu homem, chegou numa conclusão de que a alma era feminina, ele tinha nascido feminino em um corpo de homem, mandou fazer uma cirurgia, tirou o órgão sexual, o pênis, tirou tudo, e ele queria ser mulher. Então essa pessoa viveu mais ou menos uns 15 anos sendo mulher, travesti, e essa pessoa em um momento da vida se encontrou com Jesus. Se encontrou mesmo com Jesus. Se arrependeu, nasceu de novo, converteu, foi liberta, virou homem de novo, mas ficou uma sequela. Para sempre essa pessoa tem que fazer xixi sentado. As consequências passaram. Não há mais acusação para quem está em Cristo, mas a sequela permaneceu. Meus irmãos, é necessário que as consequências cessem na nossa vida. Que acabe o banquete da consequência e comece um novo tempo. Então eu quero olhar um pouquinho com você ainda no verso 6. Aqui tem uma coisa muito chave que eu preciso tratar de novo. Verso 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Leia junto comigo bem forte isso. Que não obedeceram à voz do Senhor. Agora você tem que olhar aqui para mim. Olha aqui o resultado da desobediência. Olha aqui o resultado da desobediência. Meus irmãos, a teimosia leva a pessoa a uma morte prematura. O teimoso morre antes do tempo. E como existe crente teimoso? E tem gente que é muito teimosa, mas muito teimosa.
A teimosia traz muito sofrimento para a vida. A teimosia faz toda a família sofrer. Você que é um homem teimoso, a sua esposa e os seus filhos sofrem. Às vezes essa sua esposa é uma santa que sofre sozinha lá, quieta, não fala nada, para não piorar as coisas. Mas você que é um homem teimoso, a tua esposa e os teus filhos sofrem, para o teu bel prazer. Você que é uma mulher, esposa teimosa, o teu esposo e os teus filhos sofrem. E às vezes calados, para não tocar naquela tacinha, porque se tocar ainda fica pior. Você que é um filho, uma filha teimosa, o teu pai e a tua mãe sofrem. Meus irmãos, tem pais e mães que são teimosos e os filhos sofrem. Meus irmãos, tem pessoas que chegam na melhor idade, ficam velhos, mas não amadurecem. Ficar velho e amadurecer são duas coisas diferentes. Ficar velho e deveriam se tornar como Moisés, um homem mais manso que havia sobre a terra, mas se tornam teimosos e rebeldes. Meus irmãos, a teimosia faz toda uma família sofrer, toda uma igreja sofrer. A teimosia é pecado. A teimosia gera pecados de injustiça e falta de misericórdia. Todo injusto, todo teimoso gera injustiça. Ele é injusto. Às vezes, quer ver, aquele teimoso em casa, aquele homem teimoso em casa, é o mesmo homem que com os amigos é o melhor patrão do mundo. Aquela mulher que é teimosa em casa, às vezes lá ela é a melhor funcionária da empresa, é a pessoa que as pessoas mais amam, mas em casa é um bicho triste. E todo teimoso produz injustiça e tem falta de misericórdia. Às vezes aquele homem é o mais bondoso lá dos amigos, mas é impiedoso com os filhos. Todo teimoso gera injustiça e misericórdia. Meus irmãos, todo teimoso é sábio aos próprios olhos. Você está entendendo isso? Provérbios 3, verso 7: não sejais sábios aos próprios olhos. Sábio aos próprios olhos é ser tolo. Às vezes é ter uma ideia que ninguém mais concorda com você, nem seus pais, nem seus filhos, nem seus irmãos, só você. O princípio da teimosia é sempre a injustiça, enquanto que o princípio da sabedoria é o princípio de Deus. Todo sábio se embrenha nos princípios do Senhor, e nos princípios do Senhor ele se sustenta. Ele tem um olhar à frente do seu tempo. Ele é abençoado por Deus porque ele está firme nos princípios de Deus. E todo teimoso está sempre fixado nos princípios da sua carne. Prazer da carne, concupiscência dos olhos. Em Provérbios, capítulo 1, verso 32, o texto diz: os nércios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Você já está em pecado, mas você tem uma impressão de que está tudo bem? A Bíblia chama você de louco, de tolo. Aos nércios ou aos tolos, a sua sensação de bem-estar faz eles morrerem. Salmo 32, verso 10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Muito sofrimento tem que curtir um teimoso. O teimoso sofre mais, ele faz os outros sofrerem. A teimosia é uma rebeldia contra a própria carne, contra a própria história, contra a própria vida. 1 Samuel 15, 23: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Às vezes você é um cara rebelde, uma pessoa rebelde, uma mulher rebelde, um homem rebelde, um filho rebelde, uma mãe rebelde. Você faz as outras pessoas sofrerem, só para você se sentir bem, só para ser feita a tua vontade e não ser feita a vontade de Deus. A Bíblia diz que você é feiticeiro. No texto do Apocalipse, quando Deus dá uma lista do inferno, quem está na listinha do inferno? Os feiticeiros. Então abre o seu olho. Toda teimosia é uma rebelião. A desobediência nos conecta às promessas de maldição. Você sabia? Olha aqui para mim. Quem vive no pecado
também vive nas promessas de Deus? Porque a maldição também é uma promessa. A pessoa é a pessoa mais rebelde da igreja, fala mal de todo mundo, mente. Ela vive na promessa de Deus também, que a maldição é uma promessa. Ir para o inferno, condenação eterna, também é uma promessa. Mas não é a promessa que eu quero viver. Enquanto que a obediência nos conecta às promessas de uma vida abundante. A circuncisão é a chave de uma mudança de fase. Você tem que mudar de fase, irmão. Nós não podemos ter uma vida superficial, rasa. Nós temos que mudar de chave. Então no verso 10, depois de eles passarem o Jordão, de nós trabalharmos todo esse significado, depois de nós trabalharmos todo o significado da circuncisão, da vergonha do Egito, de Gilgal, celebra-se a Páscoa. A Páscoa enaltece o julgamento divino contra o Egito. Lembra o que aconteceu a primeira Páscoa? Então o verso 10, estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. A Páscoa enaltece o julgamento divino contra o Egito. A Páscoa fala de julgamento. A Páscoa, ela fala sobre a força de Deus sobre o pecado. A Páscoa enaltece o julgamento divino contra o Egito, contra a força mundana do pecado, contra o domínio faraônico do inimigo, que julgava a nossa alma pela vontade escrava. E o que a Páscoa fala aqui? A Páscoa fala de libertação, de saída do Egito. Aliança, cordeiro, sangue, pães asmos, ervas amargas. A Páscoa fala da mesa. A Páscoa celebra o livramento do anjo da morte, a consagração dos primogênitos, a morte expiatória do Messias, a justificação pela graça, a justificação divina, a absolvição pelo sangue do Cordeiro. É Páscoa. A Páscoa festeja e profetiza a profunda união com Deus e com o próximo. Uma mesa espiritual onde diariamente é celebrado a carne e o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da Páscoa provém o vigor moral e espiritual para experimentar uma vida liberta, uma vida madura, uma vida adulta. Vem da mesa da Páscoa. A Páscoa é a celebração daqueles que se assentam à mesa com Ele para comer do pão e beber do vinho. Isso é Páscoa. É assentar-se à mesa com Ele. Uma pessoa pode fazer o doutrinamento da igreja, pode passar toda a doutrina, fazer um ato de confissão pública de fé, tomar a ceia, mas não se conectar com a mesa. A pessoa pode vir aqui para frente, tomar a ceia, comer do pão e tomar do suco, mas espiritualmente não está à mesa. Porque o começo da mesa começa com um novo nascimento. E eu já perguntei para pessoas: quando você nasceu de novo, você é convertido? E a pessoa desconversa para cá, desconversa para lá, desconversa para cá, desconversa para lá. É porque não é novo nascido. A mesa, ela é tanto material, visível, quanto espiritual. Mas o espiritual manda sobre o material. A mesa que fala de uma conectividade feita e acontecida por meio da circuncisão. A Páscoa é a celebração daqueles que se assentam à mesa com Ele para comer do pão e receber o vinho. O vinho aqui significa alegria, purificação e Espírito Santo. Quem não tem vínculo com Ele não tem alegria. Quem não tem vínculo com Ele não tem purificação. Quem não tem vínculo com Ele não tem o Espírito Santo. Você precisa ter a Páscoa do Senhor Jesus na sua vida. A segunda coisa que nós vemos aqui no verso 11, muito interessante, é que eles comem do trigo da terra.
comeram do fruto da terra. Leia junto comigo essa primeira parte, bem alto. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa. Perceba que no texto existe uma ordem de temas. Primeiro vem a circuncisão, depois vem a Páscoa e depois vem comer do trigo da terra. Precisamos nos alimentar do trigo da terra, o nutritivo e consistente fruto da palavra e das promessas semeadas em nossa alma. O que é o fruto da terra aqui? Nós sabemos que já vamos falar que cessou o maná. 40 anos comeram do pãozinho que descia do céu. Todos os dias levantavam-se cedo antes do sol nascer e pegavam o pão pronto. Não precisava plantar, não precisava cuidar, não precisava malhar, não precisava fazer o pão. O pãozinho descia do céu pronto. Mas agora termina o período do pão pronto. Mas eles comem do trigo da terra, do fruto da terra, apenas depois da Páscoa. O que é esse fruto da terra, espiritualmente falando? Os resultados da circuncisão transformam-se em pão de refrigério para a alma. Os resultados da circuncisão. O que é uma circuncisão? É você deixar tratar a sua ferida. Você colocar para fora o seu trauma. Você colocar para fora, dar nome aos sentimentos de um desprezo, de alguém que manchou você, de alguém que abusou de você, de abusos que você praticou, de iniquidades que você praticou. Você coloca para fora, é uma circuncisão. Você perdoa pessoas que macularam você. Você abandona, você coloca para fora toda a idolatria, toda a sujeira. É uma circuncisão. E essa circuncisão, ela produz frutos, ela produz pão. Os resultados da circuncisão transformam-se em pão de refrigério para a alma. Os resultados das renúncias transformam-se em fonte de empolgação e restituição da identidade, plenitude de vida. O que é esse trigo da terra? Eu vou explicar para você com palavras, com exemplos práticos. Por exemplo, dos maiores problemas do cristianismo não andar para frente na vida de alguém é as amizades. Vou contar um exemplo para você. Então essa pessoa que quer andar com Cristo, ela cai nas mãos de um conselheiro. Então uma das coisas que o conselheiro percebe que o cristianismo, o tratamento não vai para frente por causa de amizades. Então vem ali um ato de renúncia, você precisa abandonar os seus amigos. Abandonar amizades, às vezes de anos, não é fácil. Mas essa pessoa com muita dor, ela crucifica cada uma dessas amizades, coloca aos pés de Cristo, na cruz de Cristo, crucifica eles, abre mão, renuncia de todas as amizades. Ela vai passar por um apedrejamento, porque todos aqueles amigos vão agora apedrejar, vão chamar de radical, de fanática. Vão dizer que a pessoa está praticando uma injustiça, dando as costas para os amigos. Depois vem a solidão. E essa pessoa, esse tratamento vai passar por um período de solidão. Você vai ficar sem amigos. Daqui uns 2, 3, 4, 5 anos, vem o fruto da terra. Deus vai te dar amigos. E Deus vai te dar amigos de verdade. E você vai começar a comer o fruto da terra, com uma amizade verdadeira, que vai caminhar com você com Jesus, vai caminhar com você como família, e você vai dizer assim: meu Deus do céu, que bênção essa gente na minha vida. É o trigo da terra, é o fruto da terra. Outro exemplo: a moça ou rapaz entende que precisa se abster, fornicação, adultério, e a pessoa toma uma decisão: quero me guardar para o meu casamento. Então a pessoa já tinha uma prática sexual, aquela abstinência vai querer matar ela vai crucificar tudo aquilo, ela vai aguentar firme. Daqui uns 3, 4 anos,
Deus dá para essa pessoa um cônjuge. E a pessoa faz tudo certo, noiva, casa, começa a vida sexual no casamento para gerar aliança. E essa pessoa começa agora a ter um prazer tão grande sexual dentro da aliança. E ela vai dizer assim: glória a Deus que eu esperei. É os frutos da terra. Toda renúncia para Deus gera trigo na terra. E não tem nada nesse mundo que tenha o sabor de você comer interiormente frutos da terra. Os resultados das renúncias são maravilhosos. Só que tem gente que come pedra, porque não quer esperar. Ajunta a mãozada de cascalho e vai comendo. Não, isso aqui é amizade. Porque Deus não espera para um relacionamento. Vai comendo carvão, vai comendo pedra, vai comendo carniça. Não, isso aqui é o trigo da terra. Não é o trigo da terra. Você não conhece o trigo da terra. O trigo da terra é fruto da santificação e da espera em Deus. E só acontece depois da Páscoa. Canaã é a terra onde se cumprem as promessas de Deus feitas a Abraão, e onde se cumpre o governo de Deus implantado na nossa alma, em Canaã. E Canaã não está fora, mas está dentro. É a nossa alma. Os saborosos pães asmos, assados, os cereais tostados, o fino trigo da palavra meditada e revelada. Aqui o povo começa a experimentar o nutritivo sabor da prometida vida espiritual abundante e vitoriosa. É tudo diferente. Acabou o vale de ossos secos. Começou um tempo novo. Começou o banquete da graça. No verso 12, em terceiro ponto aqui nós temos o maná cessando. Deus recolheu todas as mamadeiras, levou para o céu, e Deus falou assim: agora vocês precisam amadurecer. Então esse ponto é um ponto muito importante para você entender. No dia imediato, depois que comeram do produto da... Sempre você vai ver nesse texto, depois de Gilgal, depois da Páscoa, depois de comer o fruto da terra, cessou o maná. Cessou o maná. Meus irmãos, existe um princípio espiritual de Deus sobre nós, dado para Adão. Quem quer comer, que trabalhe. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Você precisa trabalhar e você precisa amadurecer no trabalho. O trabalho dignifica. Cessou o maná. Cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Depois de Gilgal, acabou o ciclo das infantilidades. Eu volto a dizer para vocês: envelhecer não é a mesma coisa que amadurecer. Uma pessoa pode chegar aos 70 anos, envelhecer o corpo, mas não amadurecer a alma e o espírito. Amadurecimento é uma vida espiritual resolvida. O amadurecimento, ele acontece dentro da obediência, dentro da espera, dentro daquilo que Deus nos propõe. E o texto aqui fala que acabou o ciclo das infantilidades. Isso precisa chegar no fim da nossa vida. Sabe aquela pessoa que faz piada de tudo? E tudo é engraçado? Chega! Precisa chegar um dia que as infantilidades chegam. Sabe aquela pessoa que tudo é conversinha fiada? Conversa à toa, parece um adolescente, pré-adolescente? Chega. O tempo das infantilidades precisa chegar ao fim na nossa vida. O pastor Eurípides Mendes, ele diz que hoje os homens com 40 anos, tem uma porcentagem lá que ele fala, com 40 anos dentro do casamento, já tem 2, 3 filhos, não sustentam a casa e não sabem para onde estão indo. A infantilidade faz a família sofrer. Quantas igrejas sofrem debaixo de líderes infantis? E precisa chegar a um ponto que chega da infantilidade.
Deus recolhe a mamadeira, Deus recolhe o maná, e Deus diz: agora é com você. Eu ensinei você a comer, dei terra para você, ensinei os princípios. O pão não cai mais do céu, precisa agora ser semeado e ser colhido. Chega de infantilidade. Não há mais mamadeiras, pois não há mais bebês. Agora se troca o berço por uma ferramenta. Precisa trabalhar. São agora guerreiros, edificadores, sacerdotes de uma nação que cumpre um papel profético e messiânico. Agora Deus devolveu para eles a identidade. Aonde que Deus trabalhou? Na sexualidade. Removeu a fimose, liberou a identidade. Agora eles têm uma identidade. Agora eles podem cumprir o plano profético de Deus. Restaurou a identidade, colocou de volta a identidade. Agora o alimento é sólido: carne de cordeiro e trigo da terra. Carne de cordeiro vem da circuncisão, vem da obediência, e o trigo da terra vem do trabalho, vem dos frutos da obediência. A pessoa agora começa a viver comendo das renúncias que ela fez. Isso tudo é possível. Por isso que as Sagradas Escrituras ensinam isso para mim e para você. Chega de infantilidades. É necessário virar adulto e começar a produzir o próprio trigo da terra. A circuncisão da mente, do coração, estabelece o limite da maturidade da vida espiritual adulta. Nós combatemos o bom combate da fé. Nós amamos a sabedoria da cruz. Isso é maturidade. Eu peguei um pedaço do livro do pastor Koch, Espiritualidade e Sexualidade, e ele fala sobre maturidade. Eu achei muito interessante isso. Cessar o maná fala de maturidade. O mais elevado aspecto de maturidade é o amor à correção. Vamos fazer essa pergunta para nós. Nós amamos a correção? O marido, você lá na sua casa, quando a sua esposa corrige você, você ama a correção? Ou você fica uma semana bicudo e com as bochechonas, parecendo um baiacu, faz greve de silêncio, não come direito? Você sabia que tem homem que é assim? Mas aquele homem às vezes é o mais maduro da igreja. Aleluia! Vê anjo, expulsa demônio. Tem maturidade mesmo? Não, não tem. Porque o caráter da vida se desenvolve nos corredores da nossa casa e não nos palcos da igreja. Então o primeiro grande aspecto de tudo isso aqui, de tudo que eu vou falar nesse ponto aqui, é como um guarda-chuva. A parte de cima é: o maior elevado aspecto da maturidade é o amor à correção. Nós amamos ser corrigidos? Como nós reagimos quando alguém nos corrige? Como nós reagimos? Eu tenho a experiência de ministério, de corrigir pessoas, e as pessoas virarem a cara, virarem os piores inimigos do pastor, de eu quase resbalar os pés e dizer assim: não devia ter corrigido. Mas eu penso o apóstolo Paulo falando para Timóteo: ora, corrige, tempo oportuno ou não. Então, graças a Deus eu corrigi. O problema é dela. Mas a pessoa não tem amor à correção, não é madura, é imatura, é infantil. E ele diz assim, o pastor Cote: quando os pais corrigem suas crianças, normalmente reagem chorando, fazendo pirraça, fazem bira, porque são infantis. É a natureza de uma pessoa imatura não entender e não tolerar a correção. É maturidade. A pessoa não entende e ela também não tolera a correção. Ninguém pode me corrigir. Murmuração, rebelião, maledicência, obstinação, protestos, amargura e ira e ingratidão.
são as expressões grotescas da imaturidade. Então, se você tem uma dessas coisas aí, você é imaturo. E a imaturidade, ela faz você sofrer. A imaturidade faz a pessoa fazer uma leitura errada da vida. E a imaturidade faz sofrer com quem vive com a pessoa. Vale muito a pena você trabalhar a imaturidade para você amadurecer. Você vai se tornar uma bênção, você vai ser colocado na aliança de Abraão. Deus fala para Abraão: "Se tu uma bênção". A maturidade se destaca em alguns pontos. Primeiro, pela inclusividade. A pessoa tem capacidade de ser inclusiva, convivência sadia com as diferenças, a capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, mistérios e dons. Segundo, temor a Deus, né? A pessoa madura tem temor a Deus, ela tem a desenvoltura moral de amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus despreza. Em terceiro, equilíbrio entre a individualidade e o relacionamento, superar os extremos do isolamento e da dependência emocional. Tem os dois extremos. Então tem pessoas que dizem: eu gosto de ficar sozinho. A outra tem dependência emocional. Então a maturidade, ela consegue passar por cima desses extremos, porque querer ficar sozinho não está certo, e querer o tempo todo ficar com gente também não está certo. E a dependência emocional, ela é uma imaturidade, condições emocionais de posicionar-se de maneira correta. A pessoa não consegue se posicionar, ela é imatura. Outras vezes a pessoa é agressiva no posicionamento, ela é imatura. Próximo ponto de maturidade: domínio próprio, saber conciliar firmeza com ternura. Tem que ter domínio próprio, é maturidade. Outro ponto da maturidade é proatividade, saber amortecer os golpes emocionais e rejeições, não reagindo, mas agindo por princípios. E às vezes a vida dá uns golpes na gente, dá um golpe em você, e a maturidade, ela traz para você essa sabedoria de agir com aqueles golpes. O último, coerência. A maturidade traz coerência para a nossa vida. Coerência é não exigir dos outros o que você não exige de você. Então, quando você começa de ser muito duro com os outros e você misericordioso com você, é incoerência. A coerência da maturidade exige de mim a mesma coisa que eu exijo dos outros. É maturidade. E no verso 14, agora nós vamos para um outro ponto, verso 14. Depois da Páscoa, comeu o trigo da terra, cessou o maná, maturidade. O verso 14, verso 13, vamos começar no 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Primeiro, Josué não conseguiu discernir quem estava diante dele. Verso 14, respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor. Ele teve uma experiência teofânica ou teofania. Jesus visitou Josué. Então essa visita, ela é uma visita muito similar à teofania que Moisés viveu no deserto. Deus apareceu para ele numa sarça ardente que não se consumia. Então as mesmas palavras que Papai do Céu falou para Moisés, também ele vai falar para Josué. Continuando aqui no verso 14. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Então essa palavra, o adorou, aqui é uma palavra-chave desse texto. E o adorou e disse-lhe. Agora vem aqui uma frase-chave que diz: meu Senhor ao seu servo. Josué era comandante,
Imediatamente o comandante foi promovido a servo. Verso 15: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés. Então os pés, as sandálias aqui, falam de uma antiga caminhada, falam dos dramas do Josué, das feridas do Josué, das decepções do Josué. E Deus está dizendo: eu não trabalho com os teus dramas e não trabalho com as tuas feridas. Tira as tuas feridas e comparece diante de mim descalço. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Comparece diante do Senhor descalço, sem os teus méritos. Diante de Deus os nossos méritos são nada, porque Deus não precisa dos nossos méritos, nossos troféus, nossas medalhas, são nada. Então tira as sandálias dos teus pés. Sandália aqui fala de comandante. Tirar as sandálias dos pés fala de ser servo. E nós vemos aqui a promoção de patentes espirituais, a autoridade espiritual, a importância de se ter a autoridade espiritual para se mover no cristianismo. Sentar-se à mesa com Ele, é necessário autoridade espiritual. Comer da Páscoa é necessário ter autoridade espiritual. A circuncisão é necessário ter autoridade espiritual. E Josué recebe um poderoso exército invisível para consolidar a sobrenatural vitória sobre a intransponível fortaleza de Jericó. Ele estava indo para uma batalha. Nos próximos capítulos nós vamos ver a destruição de Jericó. Não dá para ir nessa batalha sozinho. Não dá para entrar no casamento sozinho. Não dá para começar a criação de filhos sozinho. Não dá para começar um ministério pastoral sozinho. Não dá para começar uma empresa sozinho. Você precisa ter o anjo do Senhor que vai com você. Não dá para ir sozinho. E não dá para você assentar os seus pés nos teus méritos. Você precisa tirar as sandálias. Tire as sandálias. Josué adora. A adoração conecta o mundo físico com o mundo espiritual. Por isso que num culto cristão nós não ficamos assistindo um coral cantar. Nós cantamos. Igreja não é teatro que eu venho assistir. Igreja é um grande grupo de pessoas que adora até o céu abrir. Nós precisamos entender isso. Adoração conecta o mundo físico com o mundo espiritual. Na adoração, nossa força se une com o exército dos céus. E nós precisamos dessa unidade com o exército dos céus. E dentro desse ponto do verso 15, Josué recebe nessa teofania o espírito de servir e também vai receber a graça da conquista da terra. Nós não temos nada, se do alto não nos é dado. E Josué recebe o espírito de servir. Aqui a patente de Josué foi elevada de comandante para servo. No reino de Deus crescemos para baixo, servindo, nos humilhando e nos submetendo. O princípio da elevação de patentes espirituais na nossa liderança não consiste em domínio, mas em servir as pessoas e servir a Deus. O reino de Deus funciona diferente do que o reino dos homens. O espírito de servir, de preferir em honra aos outros, de amar desinteressadamente, de alegrar-se com a prosperidade alheia, isso santifica a nossa alma. Dominadores são escravos, servos são livres. Olhe uma vez para qualquer déspota, dominador, ele é escravo das próprias teias que ele constrói. Mas um servo é livre. Quando abrimos mão dos nossos direitos para Deus,
os direitos de Deus passam a ser nossos. Meu Deus do céu, como as pessoas precisam entender isso. Descalçar as sandálias dos pés significa espiritualmente uma obediência absoluta em uma área que antes havia aprisionamento. Se deter, se dar, se entregar, tirar as sandálias dos pés e assumir a forma de servo. Jesus fez isso. Ele assumiu a forma de servo. Todo orgulhoso, arrogante, altivo, ele não entrega as sandálias. Ele não se esforça pelo outro desinteressadamente. Mas o servo sim. E o servo é livre. Remover o opróbrio do Egito para sentar-se à mesa com Jesus é a mais abundante decisão de uma pessoa nessa vida e também para a eternidade. Você não precisa sofrer a vida toda. Aquilo que Satanás falou para você sobre as tuas feridas, teus traumas, teus abusos, teus problemas, os pecados que você cometeu, Satanás disse que você não tem solução, que tem que viver esta vida assim. Jesus diz ao contrário. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e bondoso. Jesus tem vida abundante para mim e para você. E essa vida abundante, ela é possível. Essa vida abundante é possível. Vida abundante na vida espiritual, vida abundante de comer o trigo da terra, vida em abundância de vencer as malignidades da nossa alma. Existe vida abundante. Mas você precisa se esforçar, você precisa caminhar em direção ao banquete da graça. Amém? Amém. Você pode fechar os teus olhos. Eu creio que o Senhor Jesus visitou você nessa noite, da forma como Ele visitou Josué. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que o Senhor é Deus tão bom. Eu te agradeço, Pai, por cada uma dessas palavras que o Senhor nos deu. E eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando desse lugar. O Senhor está cuidando de cada um de nós. E que o Senhor tem vida em abundância para a gente. Nós todos aqui queremos viver isso. Se a Tua palavra diz que há como comer o trigo da terra, frutificar de dentro para fora, então nós queremos viver isso. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.